máscara de corte no Photoshop pode ser classificada como um demarcador para que você crie ou insira qualquer informação visual dentro de uma área específica. Vamos compreender. Eu vou nesse documento criar dois objetos diferentes. Fazer um círculo e em outra camada eu vou fazer um quadrado e preencher com alguma cor sólida, tanto faz, de forma apenas que eu tenha minha camada preenchida na forma que eu queira. Qual o objetivo da máscara de corte? De que eu tenha qualquer imagem ou arte que ocupe apenas o espaço desse quadrado, sem que eu precise fazer o corte dessa imagem ou dessa arte num formato de quadrado. Vamos lá. Eu vou no Google e vou colocar aqui pôster filme de ação para captar algumas imagens para os exemplos. Peço desculpas pela não velocidade da minha internet. Vamos lá. Uma vez que eu sei qual a área, o formato que eu quero que aquele objeto ocupe, eu vou inserir o meu objeto. Então vamos lá. Eu quero que essa imagem tenha exatamente o formato desse quadrado, que ela ocupe apenas o formato desse quadrado. Como eu posso fazer isso? Bem, com a máscara de corte. Ela pode ser acionada de diversas maneiras diferentes. Uma delas é pelo painel de camadas. Se você estiver entre elas, com o mouse entre elas e segurar o Alt, ele vai aparecer esse novo ícone, que quando eu clico, ele insere uma imagem dentro da área que eu quero. Ele cria uma máscara de corte. O que vai acontecer nesse exemplo? A imagem sumiu. Não, na verdade, ela só está valendo para essa área do quadrado. Então, a partir do momento que eu mover a minha imagem para esse quadrado, eu tenho aí uma demarcação que ela só pode ocupar essa área que eu determinei. Se eu desfazer, você vai ver que a imagem até mesmo permanece inteira. Você não precisa ficar cortando, recortando, testando e retestando diversas imagens, uma vez que você pode simplesmente preservá-la. Uma outra maneira de acionar essa função no Photoshop é com o botão direito sobre a camada e escolher a opção Criar Máscara de Corte. Ele vai fazer a mesma coisa. E quem quiser o atalho, é o Command Alt G no Mac e Ctrl Alt G para quem é usuário do Windows. Vou pegar aqui outra imagem, vou fazer a mesma coisa com o círculo. Colei a imagem na minha área de trabalho e posso ou pelo Alt, ou pelo botão direito criar máscara de corte, ou pelo atalho Ctrl Alt G, Command Alt G para quem é usuário Mac. E pronto. Além de ser algo que vai dar muita praticidade, você também pode explorar para criar novos efeitos. Vamos a outros exemplos. Suponhamos aqui que eu tenha uma estrutura básica de um site, onde eu tenho um painel principal para destaques e 3 itens que poderiam ser, por exemplo, para um portfólio. Imagine se cada área dessa for preenchida com a imagem, eu precisasse recortar no exato formato que eu quero que esteja aqui. Eu teria que ter 3 imagens, abrir 3 documentos e fazer um corte para cada um, gerando aqui, no caso, nesse layout total, 4 recortes para 4 imagens, quando eu posso fazer isso com um único comando. Vamos lá voltar. Eu vou pegar aqui a mesma imagem para ganhar tempo. Aqui no item 1, que é esse da esquerda, eu vou inserir a imagem aqui dentro e vou ativar a opção de máscara de corte. Vou pegar outra imagem, vou selecionar aqui o segundo item e fazer a mesma coisa. E pegar mais uma imagem, seria o terceiro item, e fazer a mesma coisa. E lembre-se que a edição continua livre. Se você quer aumentar ou diminuir o tamanho da imagem, apagar qualquer função que você pode fazer no Photoshop, se essa imagem não estivesse dentro de uma máscara de corte, ela continua valendo. E assim por diante. Então aqui eu já poupei o trabalho de abrir 3 documentos e setar para cortar exatamente nessa largura e nessa altura que eu criei para esse layout, agilizando a produtividade, melhorando a produtividade do meu trabalho.
E mais um exemplo é caso você queira criar efeitos. Por exemplo, aqui eu tenho um splash. Para esse exemplo eu vou precisar de uma imagem maior, então eu vou só fazer uma nova busca. Pegar essa imagem, por exemplo. Um pouquinho de paciência com a internet. Vou pegar outra imagem, porque está no Flickr e é chato para copiar a imagem do Flickr. Pronto, vamos supor que eu tenho essa imagem que eu vou copiar e vou inserir aqui em cima. Como eu já tenho o efeito do próprio Splash, eu não vou precisar criar esse efeito sobre essa imagem ou recortar essa imagem, que seria um trabalho muito grande. Basta usar a máscara de corte e eu já tenho um grande efeito aí que pode ser usado em diversas situações. Então você tem total liberdade para criar formas e trabalhar imagens dentro dessas formas. Outra coisa interessante, quem explora bem os Blend Options pode trabalhar com eles. Por exemplo, se eu quero criar ainda uma sombra interna, vai tudo está valendo, um brilho interno, uma sombra projetada sobre o projeto, sobre aquele objeto, aquela camada. Enfim, qualquer efeito também vai continuar funcionando. Nesse caso aqui, se eu botasse o plano de fundo preto. E por aí vai, você tem como explorar essa funcionalidade de inúmeras maneiras. Mais uma observação. A máscara de corte não vale apenas para uma camada, mas para várias. Então eu posso aqui criar várias camadas e inserir todas unicamente dentro desse espaço do Splash, fazendo a mesma coisa. Você vai vendo que a hierarquia muda e ele indica que a área vai ser trabalhada aqui dentro. Então, todas as camadas vão respeitar esse espaço. Então, nela aqui eu vou criar várias cores só para demonstrar isso, que eu tenho total liberdade de criação de forma que fique exclusivamente dentro da área demarcada, ou seja, dentro da máscara de corte.